Aleluia. Irmãos, você pode pegar a sua Bíblia, você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé para que a gente possa fazer uma declaração de fé. Pega a tua Bíblia, teu celular, teu iPad, teu iCoisa, teu iPhone, sei lá o que você tiver, teu Xing-Ling. Pega aí na mão e nós vamos declarar isso. Diga, eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu sou curado, sarado, próspero, suprido, cheio de alegria e de paz. Você pode dar um brado de vitória. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que crescimento estamos tendo. Como eu falei no começo, né? Fica tranquilo, vou terminar no horário. Está um pouquinho avançada a hora, mas eu sei que nós vamos terminar no horário. Amém? Deus é um Deus organizado. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração e mediante esse crescimento que nós temos, você pode não estar vendo, como eu disse, um crescimento exponencial da quantidade de pessoas. Crescimento de números também faz parte, quer dizer, o número de pessoas faz parte de um crescimento, mas nós estamos crescendo também por dentro. Estamos mais convictos, mais firmados na palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 8 de Lucas. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. E como eu disse, você pode não estar vendo a estrutura dessa igreja grande, nada cresceu aqui, mas por dentro, em nossa vida, as convicções, o nosso pensamento, a forma como nós respondemos às situações adversas que aparecem em nossa vida. Quem tem chegado a algum problema na sua vida? Alguém tem passado por algum problema que tenha acontecido? Amém? Né? Vem problemas para nossas vidas, mas a forma como nós reagimos está indo no crescimento e na sabedoria. Amém? A Bíblia, ela tem várias instruções para nós, para quando vier alguma adversidade, qualquer outra coisa aconteça na nossa vida. Irmãos, lendo esse texto aqui, parece muito com o que está acontecendo hoje. Está se criando uma grande multidão, eu creio pela fé, porque se você olhar 1% dessa região, está uma média de 40 mil pessoas, 400 pessoas a gente está para alcançar. Nós já estamos chegando a quase 100 pessoas. Tem cultos aqui que está tendo quase 100 pessoas, juntando com crianças, que criança também é gente, tá certo? E come que só, né? Você é a sua, mas as minhas comiam que só. Mas você está vendo que a igreja está crescendo. Estamos com 1/4 da visão alcançada. Querendo chegar a 400 pessoas, já estamos com quase 100. E nós vamos avançar, amém? Nós vamos fazer um culto lá no bairro das Cidades, com uma família que tem lá. E eu vou contar com os graduados e os estudantes aqui do Rema, amém? Nós vamos lá juntos e também você, igreja, vai estar lá conosco. Mas lendo aqui, eu quero que você abra lá no versículo 4 do capítulo 8 de Lucas. Aleluia. E Lucas falando diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, que ele aqui é Jesus. Gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Então, Jesus estava na casa dele, saiu, foi à beira-mar, acho que foi relaxar, estava lá. De repente, veio uma grande multidão. E Jesus, diante dessa multidão que veio, Jesus começou a falar por parábola. E eu acho interessante demais essa parábola. Eu queria que você, ao ler, quando eu estivesse lendo, você imaginasse isso acontecendo nesse lugar aqui. Muita gente vindo. Mas Jesus era um homem muito sábio. Tinha muita sabedoria. E Jesus trouxe à realidade muitas pessoas. E ele diz assim, no versículo 5: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Versículo 6: outro caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta da umidade. O versículo 7: outra caiu no meio dos espinhos, e os cresciam, ao crescer com ela, o sufocaram. E o versículo 8: outra afinal caiu em boa terra. Diga, boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1,
Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que coisa interessante. Quem tem ouvido aqui? Quem é bom da visão ou da audição? Amém. Então fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, Pai, do que qualquer espada de dois gumes, Pai. Que ela discerne as intenções do coração do homem, os pensamentos, Pai, juntas e medulas, Pai. E nesta noite, nós confiamos na Tua palavra, que ela é viva e eficaz para nos trazer ensinamento, Pai, para que nós possamos fluir em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, não sou engenheiro. Tem algum engenheiro civil aqui? Algum agrônomo? Então, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, né? Quando eu era criança, não, adolescente, eu fazia a 5ª série. Quem lembra de técnicas agrícolas? Alguém já teve essas aulas? Ninguém, só eu, misericórdia. Então lá na minha cidade, na Bahia, tinha técnicas agrícolas, que era uma aula, eu tinha umas aulas, eu estudava de manhã, tinha aula à tarde. Então eu ia fazer canteiros de plantação para aprender a fazer esse tipo de cultivo. E lá a gente preparava a terra, arava a terra. Então o pequeno conhecimento que eu tinha era esse. Então tinha uma prova, que era um trabalho, eu tinha que fazer a terra para plantar coentro, uma coisa assim. Terminou naquela tarde chovendo, perdi tudo, né? Então esse é o pequeno conhecimento que eu tenho sobre engenharia. Mas se você andar pela Alça Sudoeste, quem tem andado pela Alça Sudoeste tem visto uma grande obra que está acontecendo por causa do crescimento na região oeste de Campina Grande. Não fique pensando, irmãos, que é por causa só do fluxo, não. Porque o fluxo, ele vem, né, que leva as pessoas até Patos, até o sertão, não sei nem qual é essa parte, né? Curimataú, né? Pronto. Não é só por causa disso. É por causa do crescimento da região sudoeste de Campina Grande, que está vindo muitas pessoas morar aqui. Há 7 anos atrás, nós viemos para cá e não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje. Mas, graças a Deus, tem crescido. Então, por causa disso, né, se você for uma pessoa que trabalha e passa da BR para o outro lado às 7 horas da manhã, demora você passar. Como também às 17h30 você vir para cá. Então, por causa desse crescimento, graças a Deus, né, está se fazendo uma duplicação aí poderosa, que vai ficar coisa maravilhosa, né, naturalmente, para que o crescimento dessa região aconteça. E olha só, irmão, que eu achei interessante, que eu estava comentando com o Dani. Eles poderiam ter pego, né, porque tem a pista, a parte já era plana aqui, a parte lateral que vão fazer a duplicação, eles poderiam ter colocado lá como é que chama, meu Deus? O piche não, o asfalto, e pronto, já estava pronto. Mas não, eles cavaram, prepararam a terra lá embaixo, tiraram todo tipo de qualquer umidade, prepararam lá o terreno, depois colocaram areia, pisaram várias vezes e foram, eu não entendo, mas eu vi que colocaram pedras, aí agora colocou uma areia para colocar a preparação para o asfalto. Que coisa interessante, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, né, que é o tema da minha ministração. Qual tipo de terreno você é? Qual é o tipo de terreno que você é? Porque você olha que Jesus, quando ele falou, ele disse que o semeador saiu a semear. E a Bíblia diz que ele não escolheu o terreno. Que esse terreno é o terrenozinho maior, eu vou jogar aqui. Mas a Bíblia diz que ele saiu a semear. Então o semeador lançou a semente. E muitas vezes, né, nós, seres humanos, pelo menos eu vou me incluir, eu para não dizer que isso é você, às vezes nós somos tendenciosos a viver pelo que vemos, né? Eu vejo isso, eu estou sentindo isso, só vou para o culto se eu sentir. Não é que eu sinta, né? Tem hora que eu venho sem sentir. Muitas vezes eu venho sem sentir. E como é bom, só daqui muito melhor. Amém? Tem coisas que a gente só vê para crer, só ouve. O cheiro nos traz sensibilidades, lembranças, né? Ódios para alguns. Está pertinho de eu terminar, irmão. Calma. Amém? Então, a gente tem que ser... Qual é o tipo de terreno? Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Eu quero dizer, o reino de Deus, ou seja, a igreja local, tanto física como nós juntos, é a melhor coisa onde você pode estar investindo sua vida. A Bíblia diz que aquele que procura o reino de Deus,
e a sua justiça, ou seja, aquilo que Deus determina para a vida de cada um, a Bíblia diz que as outras coisas serão acrescentadas. O que são essas outras coisas? Nosso trabalho, a nossa forma de agir, sabedoria, paz. Se você procurar servir ao Senhor. Então abre lá, por favor, também lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 21, nós vamos estar lendo isso aí. Então, qual tipo de terreno você é? Você é a pedra? Você é aquele terreno forte que não deixa nem a semente penetrar ao ponto de ser pisado e os pássaros virem comerem? Ou você é a boa terra, onde vai se brotar frutos? E o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, até o 21, a Bíblia diz assim. Eu achei tão interessante isso que tem tudo ligado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinho. Quem já viu uma uva no pé de espinho aqui? Alguém já viu? Ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa, bons frutos, porém a árvore má produz mais frutos. O 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O versículo 19, toda árvore que não produzir fruto, bom fruto, a Bíblia diz o bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então não é o fruto em si, só produzir o fruto, mas a Bíblia diz o bom fruto. Que fruto é esse? A gente não é árvore. Apesar que a Bíblia faz essa analogia de Jesus como a árvore e nós somos os ramos. Quem dá fruto não é a árvore, é os ramos. Você sabia? O único fruto que nasce na árvore, eu acho que é a jabuticabra, não é isso? É outro, fígado também não, né? Só o jabuticabra que dá. Mas a gente precisa dar o fruto. E não só o fruto, mas o bom fruto. E eu queria que você, irmãos, eu sei que não é uma palavra de condenação, e eu não vou vir aqui cortar ninguém, e sou eu chegar e cortar, pensar que dá vontade, né? Dá vontade de ser cortado, hein? Misericórdia. Mas a Bíblia diz que o Senhor cortará. E esse corte, ele tem dois sentidos: o cortar de jogar fora e o cortar do poldar. E ser poldado pelo Senhor, irmãos, é a melhor coisa que tem na sua vida. Uma árvore poldada, a gente tinha uma árvore na nossa casa e ela secou e a gente teve que tirar. Mas uma árvore poldada, quando você olha, parece que alguém está maltratando aquela árvore, né? E diga os ambientais, ou os ativistas, né, que tem alma, né? As árvores têm alma. Eu nunca vi uma árvore andando na rua, vocês já viram? Então, um corte numa árvore parece algo danoso. Quando eu era criança, tinha um tipo de árvore, não sei se era algaroba, que quando cortava saía um líquido vermelho. Aí eu dizia que a árvore estava chorando, né? Aí eu ficava com pena da árvore. Mas uma polda, ela é bom para a árvore. Agora o corte, quando não se dá fruto, uma árvore seca, e ela é jogada fora para ser queimada, a gente precisa ter cuidado desse corte. Mas o cuidado do Senhor em cortar e nos poldar, essa é a melhor coisa. Amém? Então o bom fruto, eu queria que você fosse lá, por favor, lá em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ver que fruto é esse. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para os estudantes aqui do reino, fizeram o primeiro ano, cadê eles? Levanta as mãos assim, aleluia, dá um Vixe, meu Deus do céu, que desafio. Isso, aprenderam isso, né? Que terreno é esse que tem que estar preparado para dar o bom fruto, porque senão somos cortados. A gente não dá o fruto, nós damos um bom fruto. E a pior coisa é você comprar um saco de manga, aleluia, a melhor fruta que eu gosto. Quem gosta de manga aqui? Né? Você comprar um pacote de kiwi, aí não é um bom fruto quando abre. É horrível.
que é o bom fruto? Não é verdade? É o bom fruto é quando você pega ele é docinho, ele é gordinho de como você comer, não tem coisas ruins, não tem bicho, né? Então o bom fruto. E lá em Gálatas 5:22 eu queria falar com você, para você entender que tipo de terreno nós somos, ou que tipo de terreno você é, para você dar bons frutos, para você não ser cortado. E a Bíblia diz aqui no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas: mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é que isso está querendo dizer? Você não é proibido de fluir nisso aqui. Então, não importa, irmão, as estações, você está apto para dar esse fruto que a Bíblia fala em qualquer estação. Mesmo que você esteja num momento de pressão, não é porque você está num momento de pressão, quando alguém fala, o que é? Você vai explodir, não é verdade? Está todo mundo feliz, você vai ficar ali triste? Não, a Bíblia diz que você tem paz. A Bíblia diz que você tem um fruto do Espírito que é alegria. Você tem amor. Você sabe o que é o amor? Se você for lá para o capítulo 13 de 1 Coríntios, amor não é sentimento. O irmão Geraldo está legal comigo, eu vou amar o irmão Geraldo. O irmão Geraldo pisou no meu pé, eu não vou amar o irmão Geraldo. Isso não é, isso é sentimento. Amor é decisão. A Bíblia diz lá em Romanos 5:5. Estou falando rápido. É porque eu quero terminar todo o assunto. A Bíblia diz que em Romanos 5:5, a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nós. Então essa coisa da gente dizer, eu não vou amar a Lusca não, porque ela me fez uma raiva. Eu vou só amar um pouquinho, porque tem só um pouquinho de amor aqui. A Bíblia diz que ele derramou. Eu não vou fazer aqui, porque vai dar trabalhar os diáconos. Mas a Bíblia diz que ele derramou. Aí ele chegou aqui nessa taça, derramou o amor dele. Aí eu uso um pouquinho, ele derrama. Ou seja, nós não temos desculpa para dizer que não amamos. Diga, eu não tenho desculpa para dizer que não posso amar. Irmão, é a única dívida impagável que nós temos, é o amor. Amém? Amar o seu irmão é a única dívida. Você está, até a volta de Jesus, com essa dívida. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar o seu irmão. É bom amar, transferir esse amor, fazer com que esse amor ele seja notório, é difícil. É muito difícil. Sabe lá Deus as histórias de que cada um nessa igreja já passou. Existem N coisas que faz com que seja trazido traumas para a sua vida. E uma das coisas, irmãos, eu vou falar isso aqui publicamente, não tenho vergonha. Uma das coisas que me fez assim ter um bloqueio em relação de olhar para Deus e não ter medo de Deus. Primeiro que eu tinha medo de Deus. Por que eu tinha medo de Deus? Que a última vez que meus pais se separaram, foi uma confusão, uma discussão, eu lembro. Então eu tinha medo de Deus porque eu tinha essa visão paterna do pai, ruim. Mas hoje, graças a Deus, falo com meu pai, tudo bem, está tudo em paz. Perdoei meu pai. Você sabia dessa? É difícil. Vivi todos 41 anos sem meu pai. Nunca tive um pai presente. Mas a Bíblia diz que ele é meu pai. Não é verdade? Então esse momento, eu tenho aberto meu coração durante alguns anos. Como é bom ter Deus como meu pai. E eu não vejo ele. Fecho os olhos, não vejo ele. Abro os olhos, não vejo ele. Eu creio pela palavra. Amém? E também Deus usando pessoas para nós. Porque Deus está dentro de você. Não é verdade? A gente precisa deixar Deus nos usar. E isso é uma grande faceta do amor. Não é sentimento, irmãos. Diga comigo, diga amor não é sentimento. Diga amor é uma decisão. Então, como você pode ver, irmãos, no versículo 22 e 23, nós precisamos produzir bons frutos. Produza esses bons frutos. Seja longânimo, seja paciente. Ah, irmão, mas eu sou... a gente está estudando sobre os temperamentos. Eu sou sanguíneo. Eu sou colérico, né? Tem um memezinho de uma criança que... Não sei se alguém já viu no Instagram. Que a mãe pega um ovo, bate na cabeça do sanguíneo e o sanguíneo começa a rir. Porque tudo para ele é uma brincadeira, ele é animado, ele é empolgado. Mas tem o colérico que quando bate aqui, ele bate de volta.
Tem o fleumático, que quando bate nele, ele vai pensar, ele vai analisar por que isso aconteceu com ele e nada te deixa tirar a estabilidade, é melhor essa palavra. E tem o outro temperamento, que é o sanguíneo, e tem o melancólico, que tudo que acontece com ele tem que mostrar que foi marcado com aquilo. Né? Um dia nós vamos ministrar sobre isso, que tipo de crente você é na igreja. Amém? Deus fez esses 4 tipos, nenhum está errado, mas você precisa se controlar. Porque eu tenho uma personalidade, Patrícia tem outra, a Lúcia tem outra, minha esposa é totalmente diferente de mim. Amém? Glória a Deus. Sua esposa é diferente de você? Deixa eu tomar um copo d'água aqui para você respirar. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos brotar, produzir bons frutos. E essa terra, ela precisa, nosso terreno, ele precisa estar aplainado, ele precisa estar colocado bem para que a gente receba a boa semente. E você sabe qual é a boa semente? Quem sabe qual é a boa semente? Diga a palavra. Você pode pegar a sua Bíblia e dizer: esta é a semente que eu devo receber como mansidão. Amém? Você precisa brotar bons frutos. Então, que tipo de terreno você é? Que tipo de terreno você é? Então, voltando lá para o capítulo 8 de Lucas, volta lá, por gentileza, capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8 de Lucas, vai lá para o versículo 12. Então aqui o próprio Jesus explica, porque os discípulos, se você ler os versículos antes, ele disse: Senhor, a nós, você explica tudo, mas com os outros fala por parábola. Então eu queria traduzir o que Jesus disse para que você entenda agora. Jesus quis dizer assim: olhe, discípulos, vai ter um crescimento avançado, e vocês precisam saber o que eu vou explicar. Aí Jesus explicou. No versículo 12 é assim: aqui caiu à beira do caminho. Vocês lembram daqui caiu? Aqui caiu no caminho, foi pisada, secou a árvore, a ave pegou. Aqui caiu na pedra, não teve como produzir, né? Então caiu no espinho, e aqui caiu na boa terra. São 4 tipos de sementes, 4 tipos de solos. E o versículo 12 diz assim: aqui caiu à beira do caminho. São os que ouvem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Isaac, tem como pedir para baixar um pouquinho ali? Por favor. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado. A palavra é lançada sobre você, e você precisa estar guardando a palavra. O diabo, ele vem, ele tira. Como é que ele tira? Ele não chega assim e tira com a mão. Ele tira com alguma situação que acontece, com uma discussão que acontece, com uma falta de fé que você tem, com uma incredulidade que acontece sobre a sua vida. A primeira coisa que vem, enquanto eu estou falando aqui, pode ser que isso aconteça com você. Será que está acontecendo mesmo? Será que é isso mesmo a palavra de Deus diz? Isso já é incredulidade, você precisa ter cuidado, para que você não perca a palavra. Diga: eu não vou perder a palavra. Amém? Então você precisa ouvir essa palavra. A primeira coisa que você fazer, vai lá no YouTube novamente. Às vezes tem coisas que você não pega, eu gosto de ouvir novamente. Você ouve, você anota, vai lá ver os versículos. Eu posso dar os versículos que eu separei aqui para você, para que você possa entender e você está avançando e crendo. Amém? O versículo 13: aqui caiu sobre a pedra, são as que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Então são aquelas pessoas que recebem a palavra, glória a Deus, dá um grito, né? Aleluia! Chega, estronda aqui, chega o prédio, faz. Mas aí quando sai, fica fraco. Não, foi só uma emoção. Não é verdade? Então você precisa se aprofundar, e esse se aprofundar também está ligado ao servir. Se você escutar uma palavra hoje, você passar aqui 10 dias, uma semana, calma. Se você que tem obrigações, tem responsabilidade, não puder vir durante a semana, a gente não está falando sobre isso. Tem pessoas aqui na igreja que estudam, trabalham e não podem vir durante a semana.
Mas, irmão, se você tem a oportunidade de vir, é livre para você vir, e você não vem para um culto, você passa uma semana com alguma palavra que você deu um glória a Deus, quando vem na semana que vem você vai estar fraco, nem adianta. Amém? Vocês me amam ainda? Fica chateado não comigo? Então, você precisa, além de dar o glória a Deus, você precisa segurar essa palavra. O versículo 14 diz assim: aqui caiu entre os espinhos, são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas daquela vida, ou os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, irmãos, às vezes estamos aqui, servimos, fazemos qualquer outra coisa, mas aí eu recebi a palavra, que palavra poderosa. Desculpa, Deus falou comigo, eu vou mudar. Eu vou mudar. Deus tem um plano na minha vida. Aí fica, eita glória, chega, se treme, Deus tem. Aí diz assim, mas apareceu uma coisa. Eu não estou falando isso, irmão, que você tem que negligenciar a sua parte financeira. Mas às vezes você quer jogar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida por causa de, às vezes, uma questão financeira. Um status, uma glória, uma posição, olhares de homens. Não é verdade? Isso vem para você, isso também pode vir para mim também, irmão. Fica tranquilo. Eu faço trabalhos extras e às vezes dando calma, está passando o limite, cuidado. Porque eu tenho um pastoreio, eu tenho pessoas que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso conversar, eu preciso dar atenção à minha família, eu preciso dar atenção aos membros. Mas eu não deixo a questão da parte financeira, quando ela fica pendendo, eu fico me segurando, opa, equilíbrio, né? Eu preciso... Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de posição? Quem não gosta de uma coisa ser aclamada? As pessoas dizem, rapaz, isso é bom. Que coisa boa, isso é normal, irmão. Mas o que é o equilíbrio? É a gente ter cuidado para que a gente não perca a palavra no nosso coração. E o último caso, o último capítulo 15 diz assim: aqui caiu na boa terra, diga boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Olha que coisa interessante essas duas palavras: ouvido de bom e reto coração. O que é um ouvido de bom coração? Eu não estou gostando disso, eu não queria ouvir isso, eu não queria ouvir isso, mas eu vou ouvir porque é bom para mim. E o de reto de coração: Senhor, essa palavra ela precisa me transformar, ela tem que me transformar, mesmo que às vezes, irmão, você não está precisando dessa palavra. Tem coisas que é vacina. Nós fizemos feira, eu e Dani ontem, glória a Deus, aleluia. Quem fez feira? Isso é uma bênção, fazer feira, amém? Você pode estar rindo, mas é uma bênção. Mas tem coisas que nós compramos, só para você entender esse bom e reto coração. Tem coisas que nós compramos, que nós colocamos na geladeira. Tem coisas que nós compramos, nós não precisamos colocar na geladeira, coloca no armário. Tem coisas que nós já, quando já chega, já vai comendo. Não é verdade? Essas são as mais perigosas. E quando abre uma coisa, os meninos vêm. Isso é bom. Então tem palavra do Senhor para a sua vida, que ela precisa ser comida agora. Nesse exato momento. Tem coisa que você bota na prateleira, lá no armário, para quando vir o dia mal, você, eu tenho, né? E chegou. Como é bom quando falta alguma coisa, aí Dani disse, tem que comprar isso. Eu disse, Dani, mas tem ali. Eita, achou, que coisa boa, né? Me livrou de fazer mais uma dívida. Glória. E tem coisa que é colocado na geladeira, que quando eu quiser comer, vai estar lá conservado. Amém? Vocês entenderam? Então o bom coração e o reto está relacionado a isso. Aleluia. Então, irmão, precisamos ser luz e dar bons frutos. Então você entendeu que existem os 4 tipos de terrenos, né? Eu perguntei, qual tipo de terreno você é? Você é a pedra? Você é o dos espinhos? Você é o que fica, não absorve a semente? Ou você é o bom terreno onde você vai frutificar? Lá no versículo 16, no mesmo capítulo, irmão, Jesus ele vem explicando mais uma coisa. A Bíblia diz assim: ninguém, diga ninguém, depois de acender uma candeia e cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre o velador, a fim de que entram, sejam a luz.
Versículo 17: nada há oculto que não haja de ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então esse versículo 16, o que é que Jesus está dizendo? Olha, não tem como pegar uma luz. Você já pegou uma luz num lugar bem escuro, uma treva, né? Meu relógio aqui, ele tem uma lâmpada, uma lanterna. E o que é essa lanterna com toda essa luz que está aparecendo aqui? Ela não deixa de ser uma luz, não é verdade? Você está vendo? Mas quando está a treva pura, isso aqui para mim é como se fosse uma lanterna. Mas não tem como eu pegar isso aqui para não acordar Dani. Às vezes eu faço alguma coisa, eu tenho que esconder para não acordar ou fazer alguma luz dentro do quarto. Mas não tem como uma luz ser escondida, não tem como. A não ser que bota alguma coisa assim, mas não tem como uma lâmpada dessa. A primeira coisa quando você vê essa luz vermelha, essa luz, junta essas luzes, ela fica tudo claro, né? E a Bíblia diz que nós somos luzes, é tanto que ele diz que nós somos, Deus é o Pai das luzes, mas não tem como, irmãos, Deus nos estabelecer como luz e colocar lá embaixo. E nem o pastor, eu não estou aqui para colocar você lá embaixo não, viu, irmão? Nem eu, nem minha esposa, nem a liderança da igreja está aqui para lhe humilhar e colocar lá embaixo. Isso é uma mentira do Satanás, amém? Amém? Diga amém. Isso é mentira de Satanás. Dizer que um pastor da igreja, que a esposa, que a liderança gosta de humilhar, isso é errado, irmão. Há lugares que você precisa ser colocado para que você seja treinado. Você às vezes útil naquilo ali. E às vezes o pastor, ou a esposa, ou a liderança tem uma direção de colocar você naquela escala, naquele momento. Mas a Bíblia diz que quem quer ser o maior, seja aquele que sirva. Então, voltando para o texto, irmão, não tem como pegar uma lâmpada, não tem como Deus jogar a semente no seu coração, você frutificar e você está ali escondido. Eu vou estar aqui escondido porque eu sou uma boa manga. Quem foi criança aqui como eu, pegava as pedras e jogava na manga, jogava pau para derrubar, chupar manga, aquelas mangas espada, aquelas mangas bem grandona, gostosa, né? Eita Jesus! Eu fui lá em Paulo Afonso, mostrei a Dani lá na minha cidade. Dani, eu só vi em cima dos pés aqui chupando manga, né? Aqueles pés de manga bonitos. Então, irmão, fica tranquilo quando às vezes umas pedras chegam até você, tá certo? Se algumas pedras estão chegando a você é porque você está produzindo frutos, tá bom? Ninguém vai pegar uma árvore sem fruto, vai ficar balançando, tirando um fruto. Joga uma pedra, não é que você vai ser maltratado, vocês entendam, tá bom, irmão? Mas ali às vezes acontece alguma coisa porque você está produzindo fruto. E esse fruto não é uma manga, não é uma pera, não é isso não. O fruto, lembra o que é? É amor, é a paz. Às vezes chega uma situação, todo mundo vai para Dani, porque Dani tem aquela paz de resolver um problema. Aí isso, às vezes, pode ser a pedra. Porque só me procura, às vezes o povo só me procura. Só procura a Lusca, né? Só procura fulano. Ou o povo para me procurar. É porque você está produzindo fruto, irmão. Diga, eu estou produzindo fruto. Então, irmão, fica tranquilo. Não tem como acender uma candeia, ela ficar escondida, ela tem que ser colocada lá. Então, Jesus te chamou para ficar lá, para iluminar, para mostrar o evangelho para o povo. Amém? Para essa região, nós vamos fazer esse culto lá no bairro das cidades. E eu quero que você, na medida do possível, esteja lá conosco. Mas eu vou fazer o quê? Vai estar lá com o presente, se precisar. Se não precisar, você vai estar lá. Você vai estar... Só um glória a Deus que você dá, aleluia. Vai animar quem está lá perto, irmão. Amém? Nós vamos botar os pés em outros lugares. Nós não vamos só ficar aqui. Você sabia dessa? Amém? E fica tranquilo que nós já estamos começando a conversar sobre 2 cultos. Amém? Você pode dar glória a Deus? Eita, que vocês estão animados. Se anima, irmãos, porque vai vir mais pessoas. Nós vamos fazer aqui nos domingos. Já estamos começando a conversar. Amém? Porque eu não tenho pretensão de sair desse prédio. Esse prédio é central. O único prédio que eu tenho vontade de ir é para esses galpões aqui, do lado. Mas para isso nós precisamos encher a igreja. E não é glória para nós. Não é glória para mim, nem glória para minha esposa, nem para a nossa liderança, irmãos. É para receber mais pessoas. Nós precisamos de um lugar aconchegante, irmãos. Mas enquanto nós não saímos daqui, nós vamos colocar carpete, nós vamos colocar ar-condicionado, porque eu quero me sentar nessa cadeira, irmãos. E eu quero assistir um culto com ar-condicionado assim, me soprando. Ó. Amém? E os irmãos entrando aqui e sendo um lugar aconchegante, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de excelência. Amém? Aleluia. Irmãos,
Eu quero encerrar com esses versículos aqui, no versículo 19, vai discorrendo lá o texto. E o versículo 19 é o versículo 21. E esse alvoroço todinho acontecendo, aí diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porque Jesus tinha uma mãe. E Maria, mãe de Jesus, ela era virgem até Jesus ter nascido. Depois ela casou, né? Porque a Bíblia diz seus irmãos, não é verdade? Filho de Maria, né? A gente não está aqui criticando Maria. Maria foi uma mulher excelente. Quem não queria ser a mãe de Jesus aqui? Mulher, quem não queria ser a mãe de Jesus? Quem não queria ser irmão de Jesus? Eu queria ser irmão de Jesus na parte biológica, né, naquela época. Mas aprove a Deus nascer há mais de 2000 anos atrás. Misericórdia. Ter nascido mais de 2000 anos depois. Eu estou no melhor tempo da minha vida, que é esse tempo aqui. Amém? Então, vieram ter com ele a sua mãe e seus irmãos. E não podia aproximar-se por causa da concorrência do povo. Então tinha muita gente. Se você for lá para os primeiros versículos, lembrando que Jesus estava na casa, quando ele saiu à beira-mar, viram: eita, é Jesus. Aí toda a multidão ficou em cima de Jesus. Aí Jesus vem na multidão. Eu estou voltando para os textos. Resumindo, vou falar por parábola. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: pessoal, vocês não estão querendo que estava junto de mim, mas tem uma missão e tem uma responsabilidade de vocês, de ouvir o que eu falo e produzir frutos. E além disso, você não só produz fruto, como você é uma luz que fica lá em cima, alumiando todo mundo. Amém? Vocês entenderam esse versículo? Mas no versículo 20 diz assim: e lhe comunicaram, né, os discípulos, as pessoas disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então Jesus ele não era mal educado. Isso aqui não é uma resposta. Jesus não era mal criado. Isso não é uma resposta que Jesus deu. Mas a Bíblia diz que Jesus deu essa seguinte resposta. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Já pensasse, irmão, que nível? Jesus não estava sendo mal criado, mas ele disse: meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Irmãos, quer me ajudar como pastor dessa igreja? Não deixe mais cabelo branco nascer mais não, pelo amor de Deus. Ouça a palavra. Ouça a palavra e pratiquem. Porque está vindo um grande movimento nessa igreja, irmão, um grande avivamento. Essa igreja vai crescer. Nós vamos chegar no 3º ano dessa igreja. 2024, irmão, vai ser um tempo de crescimento avassalador nessa igreja. E essa igreja, o Senhor precisa que você seja um bom terreno para que a semente lançada, ela venha frutificar. Eu não estou profetizando não, quando sou profeta, mas é o que está surgindo no meu coração nesse momento. Um grande crescimento nessa igreja. Um grande crescimento. Amém? Onde vidas vão entrar nessa igreja ou fora dessa igreja aqui, onde a gente fizer coisas, e elas vão aceitar o Senhor Jesus Cristo. Elas vão ser transformadas por causa da semente brotada no seu coração. E isso não só depende de mim. Eu não posso fazer tudo. Eu não posso entrar em todas as ruas desse bairro, dessa região. Mas Deus vai te usar pela semente, o bom terreno que você é. Amém? Você pode ficar de pé? Obrigado, Pai. Que tipo de terreno você é? Que tipo de terreno você é? Receba o melhor que eu posso dar. Mais que intensa adoração. Que suba de Você pode
apagar aqui a luz, por favor? Obrigado, Senhor. Fecha os olhos, irmão. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Se consagre, irmão, nesse momento. Receba mais intensa adoração. Está vindo um grande crescimento. O semeador, ele está se aproximando. Há terrenos que precisam tirar pedras, plantas, galhos, troncos. Facilitam o trabalho dele. Receba o melhor que eu posso. Recebe nosso coração, Pai, como uma boa semente, Pai. Depositando em nós a tua semente, Pai. Obrigado, Senhor. Isso é uma noite, Pai, de consagração. Canta mais uma vez, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa dor. O semeador, ele está entrando no seu terreno. Prepara o terreno para a palavra. A semente, ela foi lançada. Não deixa que ela seja seca, pega pelas aves. Não deixa que ela brote na pedra. Não endurece teu coração. Não deixa que as fascinações da riqueza, o mundo, os desejos naturais faça com que a semente não brote. Obrigado, Senhor. Mas deixa que o bom terreno, mesmo que eles tenham algumas coisas, mas o bom terreno é aquele que você ouve, recebe com retidão no seu coração. Então é a nossa noite de concerto. Obrigado, Senhor.